Olá, hoje é terça-feira, dia 22 de outubro de 2024. Nós estamos aqui para continuar nossos estudos bíblicos do livro de Josué. Leia o capítulo de Josué que nós estamos estudando hoje, Josué, capítulo 10. Leia o capítulo inteiro, você vai aprender bastante coisa sobre ele. Depois que você ler o capítulo inteiro, você vem, escuta nosso estudo, aprende um pouco mais, compartilha isso com pessoas que você conhece. Além disso, eu sempre falo, e é importante, você precisa desenvolver um método sistemático de leitura da Escritura. Procure fazer isso. Eu indico a Bíblia 365. Você pode escolher qualquer outro, mas o que você não pode é continuar lendo a Bíblia na lógica do deixa eu abrir um texto aqui e ler de maneira isolada, ou ler textos da Bíblia sem contar, sem compreender a narrativa total da Escritura. É necessário lermos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você precisa fazer esse esforço. E por último, procure os nossos canais digitais, lá você vai ter informação sobre os dias que nós temos estudos bíblicos na igreja. Faça isso, você vai contribuir para a sua própria vida espiritual. Hoje nós vamos ler Josué capítulo 10, dos versículos 1 a 13. Sucedeu que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Ai e a tinha destruído totalmente, fazendo com Ai e o seu rei o que fizeram com Jericó e seu rei. E que o povo de Gibeon tinha feito a paz com Israel e estava vivendo no meio deles. Ele e o seu povo ficaram com muito medo, pois Gibeon era tão importante como uma cidade governada por um rei, era maior do que Ai, e todos os seus homens eram bons guerreiros. Por isso, Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Oão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jáfia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon. Venham para cá e ajudem-me a atacar Gibeon, pois ela fez a paz com Josué e com os israelitas. Então os 5 reis dos amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laques, de Eglon, reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos, cercaram... Perdi o texto. Cercaram Gibeon e a atacaram. Versículo 6. Os gibeonitas enviaram essa mensagem a Josué no acampamento de Gilgal. Não abandone seus servos. Venha depressa, salve-nos. Ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Josué partiu de Gilgal com todo seu exército, inclusive com seus melhores guerreiros. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-Horon e os mataram por todo o caminho até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-Horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou, a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nós vimos no capítulo 9 que Josué foi enganado pelos gibeonitas. Se você ler o capítulo inteiro, você viu que nós falamos sobre isso, mas que a consequência é que, em tese, tudo bem? Já que a aliança com os gibeonitas foi feita mediante uma mentira, porque os gibeonitas mentiram sobre a sua origem, Josué poderia não honrar a aliança. Mas nós vimos que Josué resolveu honrar a aliança. Nós vimos que Josué resolveu honrar a aliança que ele tinha feito com os gibeonitas. Se você voltar no seu texto no capítulo 9, no versículo 18, que nós não lemos ontem, mas diz assim: mas não os atacaram porque os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes que lhes responderam: fizemos a ele o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Por isso não podemos tocar neles. Apesar dos gibeonitas terem mentido, os israelitas fizeram uma aliança em nome do Senhor. E a essa aliança eles estavam dispostos a honrar. E nós vimos isso no capítulo 9. Mesmo sabendo que os gibeonitas mentiram para obter o benefício, Josué, junto com os príncipes dos israelitas, mantém a sua palavra e honra o seu compromisso. Por quê? Porque o compromisso é, em primeiro lugar, com o Senhor, não com os gibeonitas.
Agora, no capítulo 10, nós vemos um sinal de justiça que excede em muito o que nós conhecemos normalmente. No capítulo 10, nós vimos que, de fato, o povo de Israel vai levar essa aliança ao seu máximo esforço. Nós vemos um ato pleno de justiça. Esse tipo de ação do povo de Israel aqui é uma prefiguração clara do que Cristo fez por nós. Me deixe explicar isso. Eu sempre, quando falo da Bíblia, digo que nós devemos ver Cristo em todo o Velho Testamento. E não sou eu que digo isso. O próprio Senhor Jesus testificou sobre como o Velho Testamento falava dele. Basta nós irmos ao texto lá do caminho de Emaús, que está lá em Lucas capítulo 24, versículo 17. Diz assim: ele lhe perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. Veja, nós esperávamos que ele ia trazer a redenção. E ele de fato trouxe a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia antes que tudo aconteceu. O povo não consegue enxergar, os discípulos não conseguem enxergar que Jesus é aquele que trouxe a redenção. Aí versículo 22. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro, e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Agora preste atenção. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Agora veja o versículo 27. Eu comecei do versículo 17, agora veja o versículo 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Começando por Moisés, passando por todos os profetas, explicou como a Escritura falava dele. E é curioso que esse compartilhar de Jesus no caminho de Emaús gera sobre a pessoa dele no Velho Testamento, contando sobre a pessoa dele no Velho Testamento, gera nos discípulos. Se você olhar no versículo 32 desse texto que nós estamos lendo, de Lucas 24, diz assim, perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Olha o que Jesus está falando. Jesus está falando dele no Velho Testamento e isso está queimando o coração dos apóstolos. Então, quando eu olho para o capítulo 10 de Josué, em seu versículo 7, veja o capítulo 10. Josué partiu de Gigal com todo o seu exército, inclusive com seus melhores guerreiros. E disse o Senhor a Josué, não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos. Eu vejo um Josué honrando um compromisso com o povo que o enganou. Por quê? Porque ele fez esse compromisso com o Senhor. E esse tipo de atitude está embasada na própria mão de Deus, porque o versículo 8, Deus diz que vai honrar Josué. Esse tipo de atitude é a prefiguração de Cristo no Velho Testamento. De um Deus que envia seu Filho para proteger um povo que não merece proteção. Então entenda, aqui os gibeonitas somos nós, que não merecemos a proteção de Deus. Aqui Josué é a prefiguração de Cristo, que mesmo tendo feito uma aliança com um povo que não honra essa aliança, permanece nessa aliança e vai até essa aliança e cumpre cabalmente essa aliança. Josué honrou uma aliança com um povo que o desonrou em mentira. Jesus na cruz nos dá uma honra que nós não merecemos. É o compromisso com a sua aliança. Ele disse em Deuteronômio capítulo 30 que ia circuncidar o coração do povo. Ele disse o mesmo em Ezequiel capítulo 36. Ele disse o mesmo para Nicodemos em João capítulo 3, que era necessário nascer da água e do Espírito. Deus honra o compromisso de chamar um povo para si e transformá-lo, mesmo quando esse povo está mergulhado no engano como nós. Como assim? Por que você está dizendo que nós estamos mergulhados no engano? Porque nós somos pecadores e nós
precisamos de Deus. Nós somos Jacó, enganadores com muita força. Josué honra uma aliança de alguém que mentiu com ele. Esse honrar a aliança feita por Josué é uma prefiguração do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Para terminar esse estudo, um adendo a esse capítulo, ele pode ser difícil de digerir. Você vai ver muitas coisas e vai ter a impressão que Deus é violento. Eu não vou tratar isso aqui num estudo de 10 a 15 minutos, porque é pouco tempo. Mas eu vou deixar a sugestão de 2 biografias aqui que pode te ajudar a entender melhor o contexto das guerras do Velho Testamento. Que Deus te abençoe.